o idioma, está mais fortemente associado à ideia de uma comunidade de fala, algo, portanto, relacionado a uma certa identidade coletiva e a um sentimento de pertencimento. O processo de gramatização esteve, sobretudo, vinculado à produção do idioma do povo de uma nação. O idioma, portanto, relacionado à ideia de que era preciso conhecer e dominar o idioma como parte do processo de se tornar um membro da nação. Desde então, a racionalidade e o Estado Nacional compreenderam como seus aqueles que dominassem o idioma nacional, deixando de fora da comunidade todos os demais. Então, sabemos todos que aos 22 de abril do ano da graça de 1500, desabaram os portugueses às costas da terra que viria a se chamar Brasil com C. Mais tarde, não sei exatamente porquê, redefinido como Brasil com S. E nas malas, além das tralhas todas de viagem, trouxeram também a língua portuguesa, que nos chegou aqui 36 anos antes da compilação das primeiras gramáticas do português europeu. Aportar aqui uma língua que ainda era livre do processo de gramatização e, por força da sua própria natureza cultural, livre e aberta ao diverso. Já ali, no momento da chegada, já se punha a derivar o português do Brasil junto com a própria nação brasileira. Tanto pelo estranhamento mútuo entre os povos, tanto os primitivos quanto os recém-chegados, quanto pela mestiçagem cultural e linguística que, por uma vocação inexplicável, se fundia em uma só coisa, tecida pela diversidade. O Brasil, sua cultura e sua língua não se explicam senão pelo estranho de sua simplicidade, em contraste com o modelo que, na Europa, seguia o curso da modernidade. A partir de uma racionalidade que se lhe fez própria, a sociedade brasileira fez do português um instrumento de sua rebeldia silenciosa, subvertendo-o às suas matrizes miscigenantes e lhe impondo uma brasilianidade que já desde muito cedo proclamara a independência da nação, que tomara corpo no seio da colônia portuguesa. O Brasil se torna nação brasileira em um processo paralelo ao da absorção do português medieval. Não há a menor dúvida de que a língua portuguesa tardou a se consolidar como idioma da nação brasileira no período colonial. Fato que somente viria a acontecer no século XVIII. Porém, não se pode desprezar o fato de que, tendo chegado em formas não gramatizadas, o português aqui falado permitiu-se abrir às línguas e falares locais, incorporando não somente elementos vocabulares, mas também traços estruturais, fonêmicos e morfossintáticos. Assim está o trecho do breve documentário que se apresenta logo aqui a seguir, que é resultado de uma pesquisa realizada com financiamento da FAPESP, pela Unicamp. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo. Mais vasto é o meu coração. É o meu coração. A diferenciação entre o português brasileiro e o português europeu é um assunto que sempre esteve presente na linguística brasileira. Ou mesmo antes da linguística ter se constituído como ciência, as pessoas já se perguntavam isso, né? Por que aqui é assim, por que lá não é assim? A partir de 1980, se procurou com mais rigor essa diferença e se procurou também explicar essas diferenças. Por que essas duas línguas aparentemente estão se afastando? Que época que isso começou e quem foi que deu o pontapé na bola? Alguns linguistas acham que o português brasileiro começou a se diferenciar a partir do século XIX. Mas com o desenvolvimento da pesquisa, se verificou que não, que nós estamos muito mais continuando
O português que recebemos é o português do século XV, porque foi esse português que os colonos aprenderam a falar lá em Portugal antes de fazerem a travessia. Então aí mudou um pouco a interpretação. Não seria o português brasileiro que estava se afastando do português europeu, mas o contrário. Em algum momento o português europeu se afastou do ritmo que ele vinha tomando, e hoje se sabe que isso foi no século XVIII, enquanto que o português brasileiro deu continuidade, claro que com algumas alterações, àquela gramática e aquele vocabulário recebidos quando começou a colonização portuguesa aqui no Brasil. E disso há depoimentos de gramáticos do século XVI, como Fernão de Oliveira, no momento em que ele tenta descrever por palavras como os portugueses falavam. Ele dizia: os portugueses falam como pessoas de muito siso, quer dizer, de muito juízo, falam lentamente. Ora, isso não acontece mais no português europeu. A fala é bem mais rápida e há medições precisas sobre isso, feitas pelos foneticistas. E por ser rápida, ao longo de uma fala, você vai retirando certos elementos da palavra. Mas eu mesmo tenho uma experiência que eu costumo lembrar para os meus alunos. A primeira vez que eu fui a Portugal foi em 1962. A palavra telefone, que tem 4 sílabas aqui no Brasil, continua com as 4 sílabas. Lá era falada com 2 sílabas, telefone. Bom, depois, já agora há coisa de 5 anos, e eu notei que eles tinham diminuído de novo essa palavra, eles estavam falando phone. Hoje tem alguma convicção de que isso aconteceu no século XVIII. Eles aceleraram o ritmo da execução, então as palavras ficaram mais curtas, e é a coisa que mais um brasileiro nota quando fala com português. Para se perceber a diferença das variedades do português do Brasil pelo nosso território, o primeiro olhar é olhar para a história social, é observar exatamente como se deu a expansão do português. Um dos focos de expansão do português é São Paulo. A variedade que surgiu no contato linguístico do branco com as línguas indígenas aqui no Planalto de Piratininga, no século XVI. No século XVII e XVIII, essa variedade se expandiu para o centro-oeste por via fluvial ou terrestre e para o sul também pela Rota dos Tropeiros, tendo como base essa história social. O professor Heitor Megali, em 1995, pensou em constituir um projeto de pesquisa que se expandisse com pesquisa em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E o objetivo principal qual era? Percorrermos a trilha das bandeiras, coletando documento manuscrito e coletando oralidade. Trabalhar mesmo de garimpo, trabalhei desde 1941 até 74. Então eu não troco minha vida de empregado por garimpeiro hoje em dia. Arrependo de ter perdido meu tempo por lá. Mas foi experiência. No carro tem o cocão, tem o chumaço, tem o rodeiro, tem a mesa, tem o sueiro, tem a esteira. Antigamente era tudo mais diferente. As coisas velhas acabando tudo. No São João teve no dia 26, mas foi tão bonito. O meu dia era festeiro e não pude ir porque um menino quebrou a perna. Embora as línguas ameríndias sejam de fato a contribuição mais singular para a formação dessa língua portuguesa no Brasil, um fenômeno que naturalmente só ocorreu aqui, diversas línguas de origem africana contribuíram de forma extremamente significativa para a conformação do português do Brasil. Os negros, feitos escravos aqui no Brasil, não nos legaram apenas a sua cultura que por todo lado prepondera, mas também muitos traços linguísticos. O sistema pronominal e as regras próprias de concordância de número que são empregadas no português do Brasil não se verificam em formas do português europeu, nem mesmo no processo de sua gênese na Idade Média. Porém, verificam-se em formas portuguesas faladas em várias outras ex-colônias de Portugal na África, onde se conclui que se trata de uma interferência específica das línguas africanas na estrutura do português. No Brasil, a africanização do português não se situa tão somente no nível do sistema gramatical, mas está na base de uma relação afetiva das mais fortes, entre povos que se irmanavam, independentemente da desumana condição de escravidão imposta aos negros. É o que se observa, por exemplo, no vídeo que vou mostrar a seguir, que é resultado de um ciclo de documentários elaborado pela Multirio.
A ama negra fez muitas vezes com as palavras o mesmo que com a comida. Machucou-as, tirou-lhe as espinhas, os ossos, as durezas, só deixando para a boca do menino branco as sílabas moles. Daí, esse português de menino, que no norte do Brasil principalmente é uma das falas mais doces desse mundo. Sem R's, nem S's, as sílabas finais moles, palavras que só faltam desmanchar-se na boca da gente. A linguagem infantil brasileira, e mesmo a portuguesa, tem sabor quase africano. Cacá, pipi, bumbum, tem, neném, tatá, papá, papato, lili, mimi, au-au, bambanho, cocô, dindinho, bimbinha. Amolecimento que se deu em grande parte pela ação da ama negra junto à criança, do escravo preto junto ao filho do senhor branco. Os nomes próprios foram dos que mais se ameaçaram, perdendo a solenidade e dissolvendo-se deliciosamente na boca dos escravos. As Antônias ficaram... Dondões, Toninhos, Totonhas. E as Terezas? Tetés. Os Manuéis? Nezinho, Mandus, Manés. Os Franciscos? Chico, Chiquinho, Cicló. Os Pedros? Pepés. Os Albertos? Bebetos, Betinhos. Isso, sem falarmos das iaiás, dos ioiôs, das sinhás, dos manus, calus, bembens, dedés, marocas, nocas, nonocas e gegês. É importante ressaltar aqui que a formação do português do Brasil não é um fato estritamente de ordem gramatical, algo que se explique apenas do ponto de vista do sistema morfológico, fonêmico, lexical. Não. Na verdade, é um fato de ordem afetivo, de uma ordem linguística. Tá? E isso é importantíssimo, porque foi algo que se instituiu e continua se instituindo à medida que o povo deste país, e cada um de nós brasileiros, se constitui, seja como povo, seja como indivíduo. Trata-se de um vínculo identitário que se institui na pessoa e nos une como um povo, tá? A despeito das variações dialetais enormes que acontecem no território brasileiro. De fato, o português do Brasil é a síntese de todos os sotaques, de todos os R's, de todos os S's, de todos os floreios de atongais que aparecem por aí, enfim, todos os falários que nós ouvimos ao longo no território brasileiro. Há uma matéria da TV Senado, que está disponível no YouTube, que bem nos ilustra essa riqueza dialetal do português do Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Importante. Nós, brasileiros, falamos uma única língua em todo o país. Mas o português que se fala no sul pode ser bem diferente do que ouvimos no norte do Brasil. O que explica a origem de tantos sotaques num só território? É o que mostra a repórter Glauciene Lara na terceira reportagem da série sobre a língua portuguesa. O Nordeste inteiro tem um sotaque só? O cearense, o paraibano, o rio-grandense, que é o potigão, a maioria é bem idêntico, né? Isso varia muito. O nordestino tem umas palavras assim bem estranhas que a gente às vezes não entende. Mas essas variações locais não impedem que aquela região toda seja considerada como uma área dialetal brasileira, com algumas marcas. Que bichinho é esse? Então tem vários idiomas, a Bahia tem vários sotaques. Acarajé veio da África com o nome de acará. Como aqui no Brasil a língua é mais solta, se chama acarajé.
O sotaque do Piauí, o pessoal troca muito o V pelo R. Lá vai chamar velho, chama rei, alguma coisa assim, entendeu? Vai dar, vai dar. A gente fala oxente, bichinho, você, muita gente fala assim. Lá em Pernambuco nós tivemos a invasão holandesa, então isso deixou uma marca. Aqui nós falamos Taguatinga e eles pronunciariam Taguatinga. O sotaque de Natal é meio cantado, né? Tia, painho, mainha, meio arrastado. O pessoal fala meio cantando, é bonito, eu gosto. Jerimum é como os nordestinos chamam a abóbora. Mandioca no Nordeste é macaxeira e no Rio é aipim. Você vai ter gírias regionais, você vai ter palavras criadas que servem só a determinada região, que não se espalham. Só tem a mania de falar que lá é o inglês do cearense, pra onde to high, da onde to rain. É assim, parecido. Sai do meio, negrada, é uma coisa assim, né? Um linguajar do Nordeste. E o Norte? Fácil descobrir se uma pessoa nasceu na região Norte só pela fala? Em Rondônia parece que não. Tem muitas misturas, né? De regiões lá, porque vai gente de todo lugar também, né? No Pará, o vocabulário é bem exótico. Tem umas gírias locais que são muito características, né? Se fala muito égua para qualquer tipo de exclamação, né? Égua quando as coisas estão boas, égua quando vê alguma coisa interessante ou muito legal. E o sotaque paraense, como é? É mais puxado para o Rio de Janeiro. A grande influência portuguesa deixou dois estados tão distantes como Rio de Janeiro e Pará, com sotaques parecidos. Viestes. Palavras com S, que puxam S, mesmo, mais, três. Em 1808, a corte de Portugal chegou ao Rio com mais de 15 mil pessoas. No Pará, as marcas do país ibérico são por causa da presença de comerciantes portugueses desde o período colonial e do extermínio de 30 mil nativos na revolta imperial da cabanagem. Daí termos traços, como principalmente aquele chiado que é tão conhecido e que marca tanto o falar desses brasileiros, né? O sotaque carioca é um sotaque bem malandro, eu acho. É um sotaque, acho que fala bastante do tipo de vida do carioca. A gente é carioca, a gente é legal, é mesmo, é maneiro. O modo de falar carioca já foi considerado o mais correto quando o Rio era a capital do país. Hoje há quem diga que os maranhenses e os paraenses é que falam certo, porque conjugam os verbos como manda o padrão culto da língua. Eles, de fato, quando usam o tu, a segunda pessoa, o pronome tu, tendem a flexionar o verbo. E em outros estados, o tu é pouco usado, mas em muitos estados ele é usado e não sem a flexão do verbo. Essa é uma marca da fala do Maranhão. Mas não se pode afirmar que no Maranhão as pessoas falem de uma forma mais próxima da língua descrita na gramática que em outros estados não. No Sudeste, o mineirês é fácil. Uai, trem, sou, nós vai, nós vem, cê sabe. Pai, sou. Uai, sou com muito orgulho. Vou comer um trem. Trem é uma palavra genérica que também se usa em Goiás. Serve para se referir a qualquer coisa. Tô com um trem nos olhos. Seu olho é grande. Aí o pessoal acha engraçado. Difícil é saber explicar por que nós mineiros usamos essas expressões. Trem deve ser porque em Minas tinha muita linha de ferro. Só é senhor abreviado. Mineiro tem mania de reduzir as palavras. E se quem trouxe a ferrovia foram os ingleses, why vem do inglês why, W-H-Y, que significa por quê. Acertei? Há especulações, aparecem muito na internet essas especulações, mas não há, que eu saiba, pesquisa sistemática sobre esses usos. O modo de falar paulistano tem influência italiana. Meu, mano. No interior paulista, puxa muito R, assim, porteira, é bem desse jeito mesmo. Independente de eu falar porco de uma forma ou de outra, é a mesma palavra. Então são diferenças na superfície.
da língua. Brasília não tem o sotaque, é muitos povos diferentes, aglomerados num lugar só. Eu acho que não existe sotaque, né? Mistura dos estados, tudo. E essa mistura dá no quê? Brasiliense. Os sotaques mais marcantes são dos estados de colonização mais antiga. O Distrito Federal tem apenas 50 anos, por isso é difícil definir o sotaque brasiliense, mas ele existe. Nós estamos percebendo que os brasilienses, ou nascidos ou criados aqui, vieram pequenininhos, já têm modos de falar que os identificam. Falta o sotaque eleito pelos nordestinos como o mais difícil de entender. Do sul eles são as palavras bem particulares. Tchê. Engraçado é que o gaúcho deve achar o mesmo do nordestino. Eu acho até que a gente nem tem sotaque, né? Mas a gente é calmo para falar. Tem influência de outras línguas que os imigrantes trouxeram. É uma maravilha. E daí, Tchê, como é que tá as coisas? Então, quando te fala uma coisa que tu fica admirado, é bah! A presença de religiosos nas Américas interferiu no processo linguístico local e viria a imprimir traços culturais que interfeririam na forma e no uso do português até os dias de hoje. Na sua missão evangelizadora, os jesuítas foram os primeiros a se dedicar ao estudo de uma língua com a qual pudessem estreitar contatos com as etnias indígenas locais. É a partir deles que se tem notícia das primeiras letras brasileiras, compiladas a partir da síntese de 2 troncos de línguas primitivas locais. O tronco macro-tupi, também chamado tupi-guarani, que reúne as línguas faladas a leste do território brasileiro até o norte, na região amazônica, e o macro-G, reunindo as línguas que seguem do nordeste ao sul do país, porém entrando pela região oeste e indo para o interior. As macrofamílias linguísticas levaram ao desenvolvimento das chamadas línguas gerais, organizadas a partir de traços comuns entre as línguas de cada uma das famílias. A gente pode resumi-las a 2. Uma língua geral que preponderou nas regiões que se estendem do Rio de Janeiro ao Nordeste, abraçando, portanto, o macro-tupi, e uma língua geral que se disseminou de São Paulo para o interior, para o oeste, portanto, pela ação dos próprios jesuítas e dos bandeirantes. As línguas gerais foram fundamentais para o Brasil, pois foram até o século XVIII as línguas que se fizeram correntes nas relações entre povos indígenas e não indígenas no país. Além de línguas comerciais, foram também as línguas de evangelização, e já entre várias famílias tornaram-se as línguas maternas. Dava-se com isto um processo de gramatização de um idioma nacional transido sob condições absolutamente diversas daquele que ocorrera na Europa no século XVI. Vejamos um pouco mais sobre as línguas gerais em trechos de uma aula do professor Gustavo Nalva, que se encontra no YouTube. Nós temos 2 principais troncos linguísticos, o macro-tupi e o macro-G. Esses 2 troncos linguísticos eram os principais que tínhamos aqui no território que viria a ser o Brasil na chegada dos portugueses. E as tribos que moravam no litoral, né, que pegavam todo o litoral brasileiro, eram de um tronco linguístico e da nação tupi. E o que é o tupi? O tupi significa povo. Então são várias nações, vários povos, várias tribos que têm uma cultura, uma crença e um tronco linguístico, né? As línguas são semelhantes, eles têm praticamente tudo isso em comum. Então eles são a nação tupi, né? Mas essa nação são divididas em outras tribos, outras agremiações, né? Como posso dizer. Desses povos tupis, os mais famosos são os tupinambás, que significa os descendentes dos verdadeiros tupis. O tamoio, que quer dizer o avô, ou seja, uma das tribos mais antigas que tinham, uma das nações mais antigas. O tupiniquim, ele quer dizer o tupi vizinho, ou o tupi que mora ao lado. No caso, eles moravam ao lado dos tamoios, dos tupinambás, tudo.
Tem o Potiguar ele ocupava mais a região ali do Rio Grande do Norte, tanto que hoje em dia o pessoal que nasce em Natal é chamado de Potiguar, que é o comedor de camarão. E também tinha os povos guaranis e os povos caetés, além de outras tribos um pouco menores, né? Em 1500, com a chegada dos portugueses, eles entraram em contato primeiro com os tupinambás, que estavam ali na Bahia, o que hoje é o Porto Seguro, Salvador, e também aqui em São Paulo, em São Vicente, com os tupiniquins. Eles tiveram esses primeiros contatos. Então, para os povos portugueses que chegavam até a América, né, esse novo mundo, era muito importante conhecer a língua dos povos nativos daqui, para poder comercializar, para poder negociar, aprender o que tem ali atrás daquela montanha. É como se nós hoje fôssemos para um outro país que a língua é completamente diferente, tipo, sei lá, uma Tailândia ou até mesmo um país do leste europeu. Tudo bem que hoje em dia nós temos recursos e tem muitos outros povos que a gente conhece outras línguas, tipo o próprio inglês, que a gente pode, né, se virar. Mas naquela época não, né? O português ele chegou aqui, ele teve que aprender a língua dos índios num primeiro momento para a sua sobrevivência. Até porque tinha vários casos de até náufragos que chegavam até a costa brasileira e tinham contato com os índios, como o próprio o Barão de Cananéia, o João Ramalho e outros que tinham outros primeiros colonos aqui. Mas num segundo momento isso muda, que deixa de ser uma questão de sobrevivência para uma questão de domínio, aprender a língua dos índios. A gente já vai ver isso. Os primeiros portugueses, europeus a chegarem ao Brasil, a invadirem as terras, né, aqui sul-americanas, eles eram praticamente, né, em sua totalidade, homens. E homens que vinham sozinhos, muitos solteiros ou então que vinham com algum filho que fosse mais velho. E isso acabou acarretando em que eles tinham relações com as indígenas e tinham filhos com as indígenas. Então as indígenas, elas criavam o seu filho de portugueses, e essa criança tinha tanto contato com a língua, com o português, que é a língua do seu pai, e o tupi, que é a língua de sua mãe. Então essas crianças, elas já eram ali de bilíngues de nascença. Não necessariamente assim, mas elas já tinham um contato com essas duas línguas. Soma-se também a questão dos próprios jesuítas que vêm para o Brasil para catequizar os índios, né, para, né, aquela história que a gente já conhece. Com a chegada dos jesuítas, tem uma vontade ali dos próprios jesuítas em escrever, em estudar a língua dos tupis, até mesmo para catequizar eles, né, catequizá-los, e também para facilitar a interação do próprio jesuíta com o indígena. Então, nós também temos o padre, entre eles José de Anchieta, né, o padre aqui que fundou São Paulo, que ele lança um livro, né, acho que é um livro póstumo, não lembro. Ana, qual que é a data que ele morreu aqui, por favor? Eu te passo depois. É que a Ana tá ali, ela é a nossa diretora aqui. Então ele lança a Arte da Gramática da Língua Mais Falada do Litoral Brasileiro. Esse texto dele é muito importante para nós estudarmos o tupi antigo. O tupi antigo, porque depois dessa interação dos portugueses, dos jesuítas com os tupis, o tupi tem uma grande modificação e acaba tendo uma divisão entre o tupi antigo, né, o tupi que se falava antes dos portugueses, e o novo tupi, que é a língua geral. Porque cada povo tinha seus modos de falar, suas gírias, né? E palavras que diferenciam de um povo para o outro, né? Tipo o tupi, o tupinambá falava de um jeito, e o tamoio falava de outro, e o tupiniquim falava de outro, entendeu? E estava ali no mesmo tronco linguístico. E esse livro que o José de Anchieta escreveu, ele foi lançado em Coimbra, lá em Portugal, em 1595. Então já temos essa divisão do tupi antigo com o novo, a língua geral, não, o novo tupi. Que essa língua foi praticamente feita para poder facilitar a vida dos portugueses e com a comunicação com os indígenas, né? Tanto dos bandeirantes. Os bandeirantes, praticamente, tinha muitos bandeirantes que só falavam a língua geral, não sabiam português.
E também tem outros casos de bandeirantes, de pessoas que falavam tanto o português quanto a língua geral. Mas a língua geral também vai sofrer uma outra divisão, para você ver. Vai surgir a língua geral meridional, que é chamada língua geral paulista, né? E também vai surgir a língua geral setentrional. A meridional ela fala bastante, ia praticamente falar só que no Sudeste, pouco do Nordeste, que é mais por esse contato dos bandeirantes. E depois a língua geral é levada para o norte do Brasil e vira a setentrional, que é a língua geral lá do norte, que é falada no norte do Brasil, inclusive falada até hoje, que vira o Nhangatu, que é o novo Tupi. E a língua geral ela cresce tanto, que ela é a língua mais falada dentro da própria colônia. E por alguns períodos, a própria cidade de São Paulo, as cidades do sertão, né, que sertão vem de desertão. Então tudo que passa além da faixa litorânea é o sertão. Então aqui em São Paulo, que era o sertão, só se falava a língua geral. No roteiro da aula que você baixou, encontram-se 3 referências bibliográficas para esta sessão da aula. A primeira delas é um artigo que traz a história do trabalho do professor Arion Rodrigues, o pioneiro na descrição e análise das línguas gerais no Brasil. E as outras 2 são 2 artigos que tratam de 2 aspectos diferentes do processo de criação nas línguas coloniais, no Brasil e na África. Não deixe de ler. Já no século XVIII, fazia-se alavancar a diferença entre o português falado no Brasil e o português falado na Europa. Em Portugal, alavancado pelo iluminismo francês, o processo de gramatização chegava a mais e mais pessoas, sobretudo na corte e na região centro-norte de Portugal. Fato que muito contribuiria para estreitar as diferenças dialetais e cunhar um acento comum à fala a partir do dialeto lusitano. Em contrapartida, uma severa crise econômica atingiu naquela época o reinado de Dom João V, tanto pela Guerra da Restauração quanto pela perda do monopólio comercial com as Índias para outros países da Europa. Os olhos de Portugal, então, se voltam para o Brasil, cuja produção de açúcar e extração de ouro tornaram-se a base da economia do Império. Há aí 2 fatores que se fizeram fundamentais para a fixação do português como língua aqui no Brasil. Uma vez no centro da economia do país, de Portugal, o Brasil, até então uma colônia longínqua, torna-se o bem mais precioso do Império, sobre o qual a coroa passaria a exercer total controle, tanto nos campos militar, fiscal e cultural. Assim, ameaçado pela presença ostensiva das línguas gerais, que a todo custo desafiavam o jugo do Império, a coroa trata de bani-las por decreto e tornar obrigatório o português como o idioma do reino, o idioma, portanto, da unificação de Portugal e do Brasil. Paralelamente, entretanto, a crise econômica e as tradições culturais deste povo aventureiro e empreendedor, que é próprio daquele que criou e desenvolveu as grandes navegações no século XVI, faz com que se desse, a partir do século XVIII, um dos processos migratórios mais intensos do povo português para as terras do Brasil, aqui em busca, sobretudo, da extração do ouro. A vinda dos imigrantes portugueses para o espaço urbano brasileiro amplia a presença da língua portuguesa no cotidiano social. Nascia, sim, o Brasil de fala portuguesa, com o idioma do Reino de Portugal, e já então influenciado pelas luzes do Iluminismo, que aqui nos chegavam pelos portugueses, esses portugueses imigrantes, mas também pelos jovens brasileiros endinheirados que iam estudar na Europa e traziam para o Brasil toda a cultura iluminista e, portanto, os rigores de uma língua formada na academia. Esse era o Brasil barroco.
Esse contingente social, em particular, vai se interessar em adotar o português com traços gramatizados europeus, por nele reconhecer naturalmente traços de um homem melhor, de um homem mais evoluído do que aquele homem primitivo, falante das Gerais e nascido aqui. Esse barroco brasileiro que busca espiar-se na Europa para se vestir de civilizado. No Brasil do povo, no entanto, o português do Brasil ganhava cada vez mais corpo. Neste caldeirão linguístico que se desenvolvera aqui já desde o século XVI, a partir de sua forma pré-gramaticalizada, em contato, então, com as línguas indígenas e as línguas africanas. Diga-se de passagem, no século XVIII, as línguas africanas eram preponderantes nas ruas, na maioria das capitais brasileiras, sobretudo Rio de Janeiro, aqui. E no caldeirão das línguas, não esquecemos as línguas gerais. Até então, a língua materna de uma boa parte dos brasileiros. Nascia também no povo, por influência dos ares iluministas que chegaram ao Brasil, um desejo de uma identidade nacional em paralelo ao sentimento crescente de autonomia e de liberdade com relação a Portugal. Entretanto, em que pesem os diversos fatos e movimentos pela liberdade, a língua portuguesa só viria a se tornar objeto dos esforços pela consolidação da nação brasileira no século seguinte, a partir da independência. Porém, foi mais especificamente a partir da proclamação da República Brasileira, no final do século XIX, que a nação tem finalmente o seu processo de gramatização, movido no interesse político de conferir ao português da terra uma forma institucionalizada própria. Junto com ela, junto com esta forma gramatizada própria, portanto, gramáticos e Estado definem o idioma nacional, mesmo que à época ainda não reconhecidamente uma língua independente de Portugal, como reconhecemos hoje o português do Brasil. Essa gramatização do português tratava-se de mais uma das peças a reunir para a determinação de uma identidade nacional própria, o que no século XIX, a época da República da Independência, ainda era fundamental, já que a unidade da nação brasileira não era ainda plenamente consolidada em todos os espaços regionais do país. E, como agira o reino do século anterior, a República e o Império Brasileiro decretam ambos a obrigatoriedade do português no território nacional. Não mais o português falado em Portugal, mas sim o português daqui, feito à mão e pés de brasileiros. Assim como a época, ainda hoje não é muito clara a maneira como o povo brasileiro vê a relação entre o português do Brasil, que é a sua língua de identidade, e o português escrito no Brasil. Tal como na Europa, a partir do século XVI, a gramatização do português no século XIX deu-se sob forte influência da cultura acadêmico-científica, de modo que uma boa parte das vicissitudes interculturais da língua falada pelo povo do Brasil aqui não se fez presente na língua escrita e segue até o presente relegá-las à condição de erros, barbaridades ou ignorâncias. O idioma do Brasil, portanto, surge tanto no interesse de certa nação, quanto no de certo tipo de cidadão para esta nação, que não incluiria a todos os brasileiros. A nação brasileira é dada a seguir intercultural. Ou seja, a ideia de nação brasileira é a ideia de nação brasileira está associada à interculturalidade, mas o seu idioma
a língua que ostenta honrosamente como fruto desta sua breve história intercultural e interlinguística, ainda vive por se definir entre a oralidade que habita o povo e o idioma escrito que habita uma nação que não se fez para todos. Esta é a conclusão dessa aula. E é também a motivação para as aulas que virão a seguir nesta disciplina. Não deixe de ler a bibliografia referente a esta sessão da aula, são 6 artigos que reúnem tanto aspectos específicos do processo de gramatização no Brasil, quanto as concepções sociolinguísticas que estudam os diferentes momentos como a própria cultura acadêmica vê as variações e as diferenças dialetais no país, do século XIX até os dias de hoje, e estudos específicos sobre a influência da cultura iluminista sobre a sociedade brasileira e, naturalmente, sobre o português. Muito obrigado por participarem dessa aula junto comigo e estejam à vontade para escreverem seus comentários ou no YouTube e me mandarem por e-mail. Forte abraço!